que é concessão? Concessão é entregar um serviço que pode ser público ao privado. Não uma empresa, um serviço. Então, por vocação, algo público é menos eficiente e mais caro que algo privado, por vocação. Isso vai dispensar pelo menos 500 tipos de quinais, ou seja, de explorações econômicas, de atividades econômicas, do pedido de licença. Vai desburocratizar demais a vida do empreendedor sergipano. Depois que você vende bem a história, você acaba gerando interesse, e interesse gera visitação, visitação gera receita, e no final das contas nós estamos gerando turismo. Então, do ponto de vista cultural, importantíssimo, e do ponto de vista econômico também. É isso que a gente tem que quebrar o paradigma. A média anual de lucro da DESO é de 7 milhões. O melhor ano da DESO, 40 milhões. O novo modelo de negócio da DESO vai ter um lucro de 80 milhões. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e este podcast é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria de imprensa, treinamento e capacitação. Estamos aqui, abrigados na WG Produções, nessa terceira temporada, uma casa que tem nos recebido muito bem e recebido também os nossos entrevistados hoje. Estamos aqui com Milton Andrade, o querido Milton Andrade, que é um parceirão aí bacana. Deixa eu apresentar você antes de lhe cumprimentar oficialmente. Milton Andrade é empresário, advogado e desde abril do ano passado preside a Agência Sergipe de Desenvolvimento, a Desenvolve-se. É empresa de direito privado, sociedade e economia mista vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil. Notabiliza-se pela sua liderança no segmento empresarial, foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju, a CDL, e ex-coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe. É formado pelo Renova Brasil na turma de 2018, disputou a eleição para governador de Sergipe no mesmo ano. Em 2022, foi candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo senador Alessandro Vieira, destacando-se pelo conhecimento profundo sobre o Estado. Como empresário, Milton tem atuação consolidada no desenho de empresas de diferentes segmentos econômicos. Milton, seja muito bem-vindo à Casa de Sopapo. Gostei desse resumo, vou pegar emprestado depois. Bom dia, Kátia. Peça aí a sua assessoria, a querida Indira. Muito obrigada, Indira, pela presença, inclusive. Tá vendo? Você viu o que é competência? Tá vendo? Muito bom. Muito Ficou bom, né? Isso foi Indira que mandou pra gente. Eu só fiz colar aqui. Indira é uma fera. É Obrigado, fera, é Indira. verdade, verdade. Que privilégio, viu, ter Indira na assessoria. Verdade. Muito bom ter você aqui. Prazer recebê-lo. Eu queria que você começasse falando para a gente de o que é essa agência. Quando a gente pensa em desenvolver, o que é que você está fazendo na Desenvolve? Você desenvolvendo o quê? Fala para a gente qual é o propósito desta agência. A agência, por ser de direito privado, uma sociedade de economia mista, ela tem uma ação menos burocratizada do que o Estado, do que os órgãos da administração Sim. direta. Ela se delimita pela lei das estatais, que é uma lei que dá muito mais velocidade, uma lei que dá muito mais liberdade de atuação que uma secretaria, por exemplo. Sim. Então, o objetivo do governador Fábio Bittigieri a criar a agência foi justamente dar uma velocidade competitiva ao Estado de Sergipe na atração de investimentos e no desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento. Você deve lembrar, em 2019, 2020, a Assembleia Legislativa, na presidência do Luciano Bispo, ela encomendou um diagnóstico feito pela Fundação Dom Cabral, sim, sobre o crescimento econômico de Sergipe. Né? Sim. Eles chamaram mais de estudos, então foi mais um diagnóstico. E nesse diagnóstico apontou alguns pontos de avanços, alguns pontos de retrocesso na política econômica do Estado de Sergipe, e um dos principais pontos apontados nesse diagnóstico, feito pela renomada Dom Cabral, foi a ausência de uma agência de desenvolvimento para o Estado. Atento a isso, o governador Fábio decidiu pela criação da agência e, com muita honra, nos convidou a ser o primeiro presidente a implantar a agência de desenvolvimento aqui, a nossa Desenvolve-se. Sim. E ela tem, basicamente, 5 eixos finalísticos de atuação. O primeiro eixo, Kátia, é a desburocratização. É tornar o ambiente de negócio mais célere, facilitar para o empreendedor, é que a gente dispense licenças quando não são necessárias, é que a gente agilize licenças quando forem necessárias, é que a gente integre
os diversos atores e órgãos necessários para se abrir um negócio, para se licenciar um loteamento, seja bombeiro, ADEMA, IBAMA, Meio Ambiente Municipal, no caso SEMA, seja Receita Federal, Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras do município, enfim, facilitar a integração, deixar que todos falem a mesma língua. Por exemplo, na categorização de risco, Sim. cada um tem a sua. Isso é uma loucura. O que é baixo risco na ADEMA pode ser médio risco no bombeiro, que pode ser baixo risco em um outro órgão, enfim. Você acaba tendo uma legislação em cada país, como se cada órgão fosse um país à parte. Sim. E nós estamos trabalhando para deixar todo mundo na mesma língua, todo mundo facilitando e de forma integrada. Sergipe já é o estado onde se abre a empresa mais rápida do Brasil. Você sai o CNPJ de forma célere, mas ela não tem as licenças de funcionamento. Então, o próximo passo sai o CNPJ, show de bola, mas eu não posso funcionar. A nossa métrica tem que ser a emissão dos alvarás de funcionamento também. Com agilidade Com igual. agilidade igual. Então, esse é o próximo passo que nós já estamos lá pela agência também encabeçando. Então, desburocratização em ambiente de negócio é uma das pautas, é um dos eixos do ciclo de atuação. Segundo, parcerias estratégicas. A agência ficou, por força de lei e por uma questão de organizacional do Estado, responsável pelas parcerias públicas-privadas, pelas concessões que o Estado deve fazer. Neste momento, nós estamos em fase final, quase em lançamento de edital, da concessão parcial de água e esgoto. Sim, né? tem essa pauta aqui para a gente tratar sobre Não tenho a ela. menor dúvida disso. Então, tudo isso é liderado pela Agência de Desenvolvimento. Então, as parcerias estratégicas para parques públicos, por exemplo, para o SEASA, para os espaços públicos que não estão destinados a uma exploração econômica e tem vocação para isso, também a agência é quem deve estar conduzindo os estudos. Então, aqui nós temos um destravamento do Estado, onde o Estado, com pouco, nada de dinheiro, e algumas vezes até recebendo dinheiro, Sim. vai estar permitindo que a iniciativa privada realize os investimentos e gere empregos. Milton, a burocracia é um dos males que não o Sergipe, mas o Brasil enfrenta. Né? Empresários sofrem muito com isso. Na verdade, o poder público, de forma geral, se engessa muitas vezes por conta desse processo burocrático. E, claro, isso repercute no privado também. Essas ações da agência, você, de forma concreta, já vê resultados nesse processo, nessa desburocratização? Já temos resultado. Tanto na desburocratização, já está. Naturalmente, a agência foi criada. O projeto de lei. Tem um ano, né? Tem menos. O projeto de lei foi enviado em abril, mas a posse da presidência efetivamente foi no final de agosto. Nossa, tá. Então, nomeação dos braços técnicos, janeiro. Então, assim, nós realmente estamos na fase de estruturação. Então, isso leva tempo. Então, naturalmente, o que nós temos agora de conquistas não são conquistas de 4 anos de gestão ou de uma empresa que já vinha com histórico de atuações. É uma empresa que nasceu do zero e que há praticamente 6 meses vem funcionando e nós já temos alguma entrega. Por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica do Estado de Sergipe. Sim, o que é isso? A Lei de Liberdade Econômica foi feita no âmbito federal em 2019. O município de Aracaju já fez, vários estados no Brasil já fizeram e Sergipe ainda não. A minuta já está pronta, em revisão final pela Cefaz, nesse momento, para que no momento que esteja ok, seja enviado para a Assembleia Legislativa. Isso vai dispensar pelo menos 500 tipos de quinais, ou seja, de explorações econômicas, de atividades econômicas, do pedido de licença. Vai desburocratizar demais a vida do empreendedor sergipano. Isso sem perdas, não há perdas, porque essa história dos quinais realmente são chatas pra caramba, às vezes eles engessam com bobagem, mas isso não haveria perda para quem está abrindo a empresa e tendo que estabelecer esses quinais como estratégias de negócios? Ao contrário, só tem ganho. Quem tem aqueles quinais não vai mais precisar pedir licença. Aqueles quinais estão dispensados de licença. Sim. Qual é a lógica no Brasil? O empresário é bandido, eu tenho que provar, Que não sou. eu, o empresário, tenho que provar o que estou falando. Sim. Quando a lógica deveria ser o contrário. A autodeclaração é o suficiente. Nos casos em que a autodeclaração for fraudulenta ou mentirosa, esses serão punidos. Ou que eu tenha uma fiscalização a posteriori de uma licença prévia, mas eu deixar uma empresa 6 meses, 9 meses, 1 ano,
pendente de um alvará para funcionar, por inércia do poder público, não é razoável. Sim. Não é nem um pouco razoável. Então, de imediato, já nós temos aqui essa lei de liberdade econômica que nós já estamos evoluindo. Também tem a Casa do Empreendedor, que já estamos com um local definido, da primeira Casa do Empreendedor, onde lá ele vai ter todas as soluções, seja na abertura da empresa, seja em regularização, seja na necessidade de capacitação para que a gente encaminhe para a Secretaria do Trabalho, enfim, em vez de ele sair pingando em órgão, na Casa do Empreendedor ele chega lá e tira todas as dúvidas e encaminha e protocola e internamente ele distribui. Então, também já está em andamento na Casa do Empreendedor. Em 2024 será um ano de grandes entregas na agência. Dos 5 eixos eu falei apenas 2. Queria completar os outros 3. Sim, por favor. Já falei da desburocratização, parcerias estratégicas. Terceiro, projetos estruturantes. Pensar Sergipe no longo prazo. Planos de governo ou planos de Estado. Projetos de governo ou projetos de Estado? Projetos de Estado. Sim. Que transcendem governos. Projetos que, independentemente do governador de plantão, serão necessariamente implantados em São Sergipe. impessoais. Impessoais, Perfeito. que transcendem o tempo, que transcendem a ideologia, que transcendem as gestões. São projetos estruturantes para o governo e para o Estado, para poder acionar as alavancas do crescimento econômico. Sim. Então, nós já estamos fazendo esse planejamento, já estivemos na Infra SA para que o diagnóstico de infraestrutura de Sergipe seja feito, e aí, depois desse estudo, a gente terá um caderno de projetos, um banco de projetos que hoje não temos, Sim. estruturantes, na área ferroviária, portuária, rodoviária, hidroviária, de gasodutos, enfim, de toda a logística, de toda a infraestrutura necessária para que o Estado se torne cada vez mais atraente para os investidores. Então, projetos estruturantes, terceiro eixo. O quarto eixo, Kátia, é a captação de novos negócios e relações internacionais. Nós recebemos aqui na semana passada a Green Energy Park, uma grande empresa europeia que já assinou com o contrato do Piauí, com o estado do Piauí, que está implantando lá a sua primeira planta de hidrogênio verde no Brasil, um investimento de 10 bilhões de dólares, geração de mais de 10 mil empregos no Piauí. A segunda planta, Sergipe saiu na frente, foi uma captação da Agência de Desenvolvimento na missão em Dubai da COP28. Então tá aí a entrega. Nós fomos a Dubai e conseguimos captar essa empresa para cá, para Sergipe. Muito em breve, com fé em Deus, estaremos assinando memorando de entendimentos com ela. E aqui a planta é menor que a do Piauí, é uma planta de 5,7 gigas, a do Piauí é uma planta de 10 gigas, mas com investimentos também na casa de dezenas de bilhões de reais e de milhares de empregos que no momento certo o governador vai estar anunciando. Então, captação de novos negócios, atração de investimentos e relações internacionais é um outro eixo da agência de desenvolvimento. E, por fim, gestão de ativos. O Estado é a maior imobiliária que tem em Sergipe. É quem mais tem imóveis em Sergipe. Sim. São mais de 1.800 imóveis. Alguns deles com uso, outros deles nem tanto. Sim. Outros deles entregam ao léu para invasão, para que tenha um crescimento desordenado da cidade e para que se gere um passivo social lá na frente. O governador Fábio determinou que a gente estudasse cada imóvel desse, entendesse o que pode vir a mercado, entendesse o que pode ser também transformado em benefício para a sociedade. Então, a gestão de ativos é monetizar patrimônio do Estado que não está sendo utilizado, que é ao contrário, que é um passivo. Sim. É um passivo de manutenção, um passivo de vigilância. De ordem social, de ordem acaba social, virando um ponto de drogadição, de prostituição, enfim. Onde o Estado não ocupa, a marginalidade ocupa. Exato. E também que vire também um ativo no sentido de que a iniciativa privada ocupe, gere emprego e gere investimentos. Então, o quinto eixo de atuação seria a gestão de ativos também. Vou pegar para esse último ponto aí. Essa questão de gerenciamento de ativos, vocês têm que é um problema realmente, o número de imóveis do Estado largados aí, deteriorando, às vezes impondo riscos à população, a começar pela própria estrutura, né, fragilizada, e, ao mesmo tempo, o Estado gasta muito com aluguéis de imóveis. Com essa ação da agência, resolve-se esse problema, passa-se a não mais alugar, ou se alugar,
ter uma renda que justifique esse aluguel a partir da venda dos imóveis que estão aí obsoletos, largados? Cátia, a gente precisa entender a vocação de cada imóvel. Tem imóveis que precisam ser recuperados e que o dispêndio para isso é muito caro. Sim. E a velocidade para isso também não é rápida, é lenta e se torna necessária realmente a locação do imóvel. Sim. Porque você não pode deixar de ter a demanda atendida, seja para atividade de fim, seja para atividade de meio. Então, na gestão de ativos, tanto pode ser a recuperação de imóveis que estão inservíveis para substituição por imóveis que hoje estão locados, como também para que a gente delegue para a iniciativa privada e ela reocupe, por exemplo, o centro. O centro Sim. que lá no passado foi muito ocupado pelos poderes públicos estadual e municipal, que nas últimas décadas, na verdade, Sim. houve uma grande evasão do centro, por acesso ruim, por falta de vaga, pelo trânsito também. Estacionamentos complicados, né? Totalmente. Então virou um Mobilidade. caos, virou um problema social. E aí você tem imóveis lá hoje que poderiam estar servindo para residências, por exemplo, para reocupação da administração, e que isso pode e deve ser também um dos objetos de recuperação na gestão de ativos, a recuperação de imóveis que estão desocupados no centro. Sim. Então nós teremos, assim, soluções várias. Redução do déficit habitacional. Vamos trocar esse imóvel por casa. Show de bola. É uma solução. Sim. Vamos trocar esse imóvel por um prédio público. Show de bola. Agora, o que a gente tem que lembrar também é que, por vocação, o Estado é mais caro e menos eficiente que a iniciativa privada. Sim. Então, não necessariamente a gente fazer isso e deixar no guarda-chuva do Estado seja eficiente. Talvez um modelo de BTS, BTS significa Build to Suit, ou seja, construído para alugar. Sim. É muito mais barato, muito mais eficiente e o que a gestão moderna tem adotado em diversos lugares no Brasil e no mundo. Sim. Então, concederei esse terreno para que seja construído, vou inventar aqui, tá? Uma creche, pagarei um aluguel de X% em cima do investimento e que ao final do contrato esse patrimônio é revertido para o Estado. Sim. Então, é um outro modelo. Deletou esse aqui do BTS. Vamos agora pegar um terreno valorizadíssimo do Estado, na beira da praia. Existe esse terreno, viu? Ah, é? Existe. Na beira da praia e que tá lá, sei lá, 30, 40 anos, ninguém nunca fez nada. A gente aprova lá com um projetaço que está na agência, um projeto que envolva turismo, residência, faz o leilão do terreno, Sim. que não seja pago em dinheiro, que é um leilão cruzado. Você vai pagar esse terreno adotando um caderno de projetos. Vai ter um cardápio de projetos do Estado. Só olha, eu preciso construir essa praça, eu preciso duplicar essa rodovia, eu preciso recapear essa, e os preços são esses. Dê o seu lance adotando a sua obra. Eu substituo este terreno sem licitação alguma, sei lá, de 30 milhões de reais por 30 milhões de obra. Perfeito. Que o Estado demoraria 6 meses, 1 ano para fazer a licitação, Sim, todo o processo burocrático. rezar que nem sempre o menor preço é a melhor proposta. Sim. Muitas vezes entram aventureiros que no meio do caminho botam língua de fora, obra parada. Falta de dinheiro é só o quarto motivo de obra parada. Muitas vezes a obra para não por falta de dinheiro. Sim. Então, outras variáveis saem do jogo e você começa a dar velocidade e começa a dar entrega para a administração. Então, o leilão cruzado também é uma outra alternativa à gestão de ativos. Sim. Então, nós podemos estar recuperando para substituição de imóveis locados, nós poderemos estar fazendo permutas para redução do déficit habitacional, nós podemos estar revitalizando locais que já foram ocupados para uma reocupação urbana, Sim. seja residencial ou comercial. Nós podemos estar fazendo BTS, o Build to Suit, Sim. para locação, aquecendo a atividade econômica com um aluguel mais barato que seria no mercado, já que você está aportando um imóvel e, ao final do contrato, isso ser revertido do patrimônio do Estado. E nós podemos Sim. também estar destravando obras que estão aqui nesse cardápio de projetos do Estado, basicamente permutando imóveis que não são utilizados por um caderno de obras, por uma lista de obras que seria por forma de pagamento. Perfeito. Isso tem prazo aí para você implementar todos esses pilares que a agência tem como... Nós estamos na fase de diagnóstico. Nós somos muito jovens. Sim. Então, assim, desses imóveis... Não só o gestor é jovem, como a agência é muito mais A jovem. agência é jovem, exatamente.
A agência é muito jovem e nós estamos tendo muito apoio da Secretaria de Administração. Mas o fato é, tem um trabalho a ser feito ainda de regularização fundiária dos próprios imóveis do Estado, que tem uma área que já foi invadida, que já foi doada e não foi averbada, Sim. que precisa fazer um trabalho de regularização. Então, o que nós estamos fazendo agora? Arredondando a bola. Deixando a bola bem redondinha, para que na primeira experiência de mercado não tenha dúvida. Isso tem um prazo pré-estabelecido, pelo menos? Nós temos prazos internos que eu não queria divulgar agora para não gerar uma expectativa. Sim. Porque tem coisas que não dependem da gente. A parte cartorária não depende da gente. Sim. Né? Uma parte de citação por edital não depende da gente. Mas nós estamos na fase de diagnóstico, certo? Tudo isso esse ano ainda, tá? Tá. Esse ano ainda. Nós estamos na fase de diagnóstico e faremos um piloto com 10 a 15 imóveis que já estão encaminhados na regularização. Sim. Segurança jurídica significa melhor preço. Quanto maior a segurança jurídica, maior o preço do imóvel. E nós queremos a melhor proposta para o Estado. Então não adianta eu colocar à disposição imóveis que tenham pendência de regularização, que o privado vai olhar e dizer, vou nada. Você está dizendo que tem 100 mil metros aqui, mas 30 está invadido, tem o rio no fundo, eu não sei se o recuo é 30 metros, 10 metros ou 50 metros, eu não sei quanto é minha área útil, eu não vou pagar muito dinheiro desse E às vezes negócio. tem brigas ainda de inventariantes, de não sei o quê, que também é outro problema. Né? Que também é outro problema. Nesse caso do Estado, não, porque o imóvel do Estado. O problema do Estado realmente são invasões, ocupações indevidas, doações ou cessões já feitas no passado não averbadas, Tá. ou até recursos de catalogação de minante de água, de rio, que não estão devidamente Sim. identificados. Sim. Milton, você falou de obras paradas. Você falou vários pontos aqui que são importantes, mas eu queria tocar a questão das obras paradas. O Estado sofre com isso, o Brasil sofre com isso, mas Sergipe há muitos anos tem muita coisa aí parada que não anda. Enfim, quando anda, anda muito lentamente. Você está aqui o caso da BR-101. A agência tem alguma ingerência sobre isso? A agência serve de apoio para isso. Né? Sem dúvida, quem tem a competência para tocar isso é a SEDURBIA, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Mas a agência, sem dúvida, é um veículo capaz de encontrar soluções. Por exemplo, conosco tem um Projetasse. Sim. Projetasse, um projeto maravilhoso, que tem plataforma BIM, que tem as melhores técnicas de projeto, de arquitetura, e que os projetos do Projetasse são tão bem feitos, tão fidedignos, que lá na frente você acaba evitando rediscussão, repactuação ou fatos novos que inviabilizam. Exemplo, um projeto que está dizendo que a fundação seriam de 8 metros. E aí, na hora que você vai para a prática, descobre que não. Que a fundação tinha que ser 26 metros. Sim. Isso mudou completamente o preço da obra. Se para a obra, vai se discutir agora como é que vai pagar esse aditivo contratual por um motivo, por um erro de projeto, e aí você começa a discussão. E aí você atrasa a obra. E aí você frustra toda a expectativa do governo e da sociedade. O Projetasse é um braço da agência? O Projetasse foi incorporado pela agência. Ele estava no Instituto Banese até dezembro do ano passado. Sim. Em janeiro desse ano, nós adotamos Sim. a paternidade do Projetasse lá na agência e que nós temos muito orgulho do que tem sido feito pelo Projetasse. Então, através do Projetasse, a agência tem totais condições de, por exemplo, estar reduzindo essas imprevisibilidades, essas intempéries na execução da obra, com uma prévia de obra, uma parte de planejamento e de projetos muito bem feito. Sim. Um outro ponto que a gente pode ajudar também na parte de obra é justamente o que eu falei do leilão cruzado. Na hora que você precifica aqui, permuta com o imóvel, a partir daqui é com o privado. Sim. O Estado sai da posição de executor e se senta na cadeira de fiscalizador. Essa base está diferente do que está do meu projeto. Aqui está diferente do que eu previ. Esse tamanho está diferente. Então fica muito melhor para o Estado fiscalizar do que fazer e fiscalizar. Sim. Ele fica só em uma das etapas. Fechando essa questão de obras aí, enfim, dessas questões de imóveis, só para pegar uma que eu acho que é extremamente importante, são aqueles imóveis que têm uma história, históricos. Por exemplo, tem a casa que hoje demolida, que virou um estacionamento na rua da frente ali, que era a casa do Manuel Bonfim, sociólogo aí, sergipano, que fez história, e que virou um estacionamento.
a casa de um cara que é referência no mundo transformado, foi demolida e virou um estacionamento. Existe uma política de Estado no sentido de preservar esses imóveis que têm uma história por trás. Sim, com certeza, Kátia. Até porque isso vira equipamento turístico. Sim. Depois que você vende bem a história, né, você acaba gerando interesse, e interesse gera visitação, visitação gera receita, e no final das contas nós estamos gerando turismo. Então, do ponto de vista cultural, importantíssimo, e do ponto de vista econômico também. É isso que a gente tem que quebrar o paradigma, que não é um passivo, é o contrário, é um ativo. Sim. Então, quantos sociólogos do mundo todo gostariam de fazer essa visita, se tivesse um museu interativo lá dentro, se tivessem vídeos, histórias contando como foi feita a formação do Manuel Bonfim, como foi a vida pessoal, com quem ele casou. Sergipano, você sabe, Sergipano foi sergipano, filósofo, você deve conhecer, né? Filósofo, político, sociólogo, uma história, livros lançados, né? Inclusive... O mesmo se diga de Tobias Barreto. Sim, sim. O mesmo se diga de Tobias Barreto, né? Sim. Eu lembro, aluno do Colégio Salvador, Marco Antônio, professor de História, dizendo que quando passou pela Praça Tobias Barreto, ele estava recebendo o pessoal de fora da igreja. Sim. Aí Tobias Barreto para na praça, todo mundo tirando foto. Caramba, é um grande jurista. Sim. Daqui. Sim. Daqui a gente não tem isso tudo. Nem conhece. Na verdade... Eu conheci Manuel Bonfim por um amigo que mora em Brasília. Você imagina. Chega dói, né? Chega dói. Então, assim, Museu dos Náufragos. Tem projeto pro hoje Cemitério dos Náufragos. Sim. Para que aquela área vire um museu. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial foram 6 ataques, na verdade, mas 2 famosos, na costa sergipana. Submarinos alemães Sim. atacaram navios que estavam na costa sergipana, que os corpos foram levados do mar à costa sergipana, Sim. na altura dos museus de náufragos. Nativos da região começaram a resgatar os corpos, e ali está o Museu dos Náufragos. Você imagina, tem um projeto maravilhoso do Ezio Deda, transformando o Cemitério dos Náufragos em Museu dos Náufragos. Então, é na linha que nós estamos falando. Cultura, visitação, turismo. Perfeito. E, de fato, estimular esse turismo que ainda é muito acanhado, apesar dos investimentos que são feitos, né? 2023 foi um ano muito especial para Sergipe. Lógico que nós estamos longe do ideal. Sim. Mas uma caminhada de 7.000 léguas começa com um passo. E alguns passos foram dados no ano passado em Sergipe. Nós tivemos o maior crescimento de aeroportos do Nordeste. 37% de visitação. Indiscutivelmente, nós temos um aeroporto. Indiscutivelmente, nós temos o aeroporto agora, graças a uma PPP, a importância das parcerias estratégicas. Público, E nós tivemos maior crescimento do Nordeste de visitação, maior ocupação da rede hoteleira nos últimos 10 anos, da média da rede hoteleira. A cidade está cheia de janeiro a janeiro. Maior contratação de emprego, recorde de empregos. Nunca Sergipe teve tanto estoque de emprego. Geramos quase 14 mil empregos no ano passado. Encerramos uma queda de janeiros que vinham sucedendo demissões, e agora esse janeiro de 24 já virou admissão. Enfim, nós estamos vivendo um momento especial. Lógico que estamos longe do ideal, mas o que pôde ser feito em 2023 no quesito turismo, aliás, se teve um setor que em Sergipe desbancou e cresceu e chamou atenção, foi no turismo 2023. A orla é ocupada agora de janeiro a janeiro. Sim. É Vila da Páscoa, é Vila do Forró, é o tempo todo tendo atração, tendo divulgação, é Natal iluminado, é o tempo todo a orla sendo ocupada para gerar visitação, para gerar destino e ser atrativo também local e turístico. Perfeito. Tem na sua mão aí uma questão, um projeto um tanto quanto espinhoso, eu sei que você não tem medo de espinhos, que é a DESO, né? Que há toda uma polêmica em torno do que a DESO vai acontecer, vai vender, vai ser entregue à iniciativa privada, vamos ficar órfãos. Fala para a gente de forma clara o que é que acontece hoje com a DESO, qual é essa política que está sendo adotada para essa parceria funcionar sem prejuízo para os trabalhadores da DESO, concursados, estou falando, né? E, sobretudo, para a população consumidora, usuária do serviço da DESO. E esse deve ser o centro. Sim. Os 2.200.000 sergipanos Sim. devem ser o centro da discussão, um serviço de melhor qualidade, com preço igual ou menor. Esse tem que ser o centro da discussão. Lógico que com menos efeitos colaterais possíveis. E qual foi o modelo adotado para que ninguém
saísse prejudicado. Nem o servidor e nem o sergipano. Concessão parcial de água e esgoto. E aí eu me vejo obrigado a separar, a distinguir o que é privatização do que é concessão. Por favor. Lá atrás, a Energip Sim. foi privatizada. Existia uma empresa que o Estado de Sergipe era o sócio, era o controlador, com empregados públicos lá dentro, Sim. com patrimônio e com passivo. Sim. Essa empresa era a Energip. Esse CNPJ do Energip, que é o mesmo, foi vendido para uma empresa privada, que essa empresa privada iria assumir o patrimônio, iria assumir o passivo, iria assumir também o contrato de concessão de energia, de distribuição de energia, e que iria fazer o que bem entendesse com o seu quadro de funcionários. Já que o novo controlador da empresa é privado, ele tem o ônus e o bônus de ser o detentor de uma empresa. Privatização, em suma, em resumo, é a venda do controle de uma empresa pública para um privado. Venda do controle de uma empresa pública para o privado. O que é concessão? Concessão é entregar um serviço que pode ser público ao privado. Não uma empresa, um serviço. Um exemplo, ônibus. Sim. Alguém fala em privatização do sistema de ônibus? Não, é concessão. É concessão pós-licitação, hoje é permissão. Então, assim, nós temos diversos exemplos de concessão que é explorado e que não significou que a empresa foi privatizada. A Petrobras, aqui em Sergipe, e no Brasil, e no mundo, Sim. explorava dois tipos de poços. Onshore e offshore. Onshore na terra, offshore no mar. A Petrobras, por uma decisão estratégica dela, disse: eu não quero mais poços onshore. Eu não quero mais poços terrestres. Eu só quero offshore e, mais que isso, do pré-sal, pela sua capacidade de geração, maior produtividade. A Petrobras saiu dos poços terrestres, pegou a licença de explorar esses poços terrestres e fez uma concessão. Quem adquiriu essa licença de explorar os poços terrestres? Carmo Energy. Sim. A Carmo Energy passou a explorar os poços terrestres, enquanto a Petrobras explora os poços marítimos. Por esse motivo, a Petrobras foi privatizada? Não. Ela concedeu um serviço para que aquele serviço que não interessava mais a ela, por ela não ser tão eficiente quanto o privado naquele serviço, fosse explorado por um privado. A empresa continua igual. Os funcionários continuam os mesmos. O controlador é o mesmo, igualzinho com a DESO. Tá. Há uma polêmica em torno da DESO de que o Estado ficará com a parte mais cara do serviço, que é a captação e distribuição. É isso? Sim. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que de fato acontece. Quem diz isso das duas, uma. Ou é muito inocente ou é muito maldoso. Quem não sabe o que está falando, está mentindo. Sim. O custo de produção de água tratada é de 35 centavos, Kátia. A DESO revender essa água a 2,5. 2,5. 6 vezes mais. É como você comprar um copo desse por R$1 e vender por 6. Sim. É uma margem maravilhosa. O custo de água, distribuição de água e do esgotamento, além dos bilhões de investimentos, são 6 bilhões e meio de investimentos para levar esgoto para todo mundo, que é muito caro, é debaixo do solo, é superior a 2,50. O Estado está ficando com a parte mais barata e de menor investimento. Na parte de esgoto e distribuição de água, 6 bilhões e meio de investimento. Na parte de captação e tratamento de água, 500 milhões de investimento. Custo de produção, 35 centavos. Custo de distribuição e tratamento de esgoto, 2,50, 2,60. É isso que eu digo, número não tem opinião. Não cabe opinião com número. 2,50 é maior que 35 centavos. 6 bilhões e meio é maior que 500 bilhões. Então, Kátia, na verdade, o que tem é muita desinformação. Por pessoas ou muito inocentes ou muito maldosas. E aí eu fico triste quando eu vejo políticos com alto gabarito reduzindo a discussão a isso. Quer discutir modelagem? Vamos discutir. Olha, Milton, era muito melhor se fosse uma venda de cota para que recapitalizasse a empresa. Vamos discutir, não tem problema. Sim. Mas vamos discutir com a verdade na mesa. Porque quando a mentira entra, acabou o assunto. Então, só para eu dar um passo atrás,
Como funciona hoje a DESO? A DESO é responsável pela captação da água bruta em rios, em poços, tratamento dessa água, distribuição da água, captação, coleta e tratamento do esgoto. Repare que são 4 etapas no saneamento. Captação da água bruta, tratamento da água, distribuição e o esgoto. A DESO continua com os 2 primeiros. Aqui seriam os poços marítimos da Petrobras. E concederá, sendo bem remunerada por isso, o Estado sendo bem remunerado por isso, a exploração dos 2 últimos, a distribuição da água e o tratamento do esgoto. Sim. Muitas vezes, Kátia, tem o esgoto na rede e o privado não liga. E a DESO não fiscaliza. Aí está todo mundo jogando, sem tratamento nenhum, o esgotamento, que vai contaminar nossos rios, Sim. que vai contaminar nosso lençol freático, que muitas vezes usa canais de macrodrenagem e não os canais de esgotamento para usar na distribuição do esgoto. Enfim, e com esgoto na porta. Não fiscaliza sequer a ligação. Outro ponto, perdas. Oficialmente a DESO assume que perde 52% da água. Que é muito. A gente compra 2 copinhos desses, mas só pode beber um, Sim. porque o outro foi desperdiçado. Oficialmente. Tenho certeza que esse número ainda é maior. Tenho certeza que esse número ainda é maior. Então, quando você reduz a perda de 52% para 20%, que vai ser o percentual reduzido, você já vai ter barateado bastante serviço. Você vai ter melhorado o serviço, que muitas vezes a água não chega, porque a tubulação antiga perde pressão no meio do caminho e gera intermitência. Sim. E eu estava vendo agora em Moita Bonita 20 dias sem água. Isso não é aceitável, isso não é normal. Mas por que isso acontece? Por falta de competência, porque corpo técnico a DESO tem. E, pelo que a gente sabe, corpo técnico muito, muito capaz. Por que essas coisas ainda continuam acontecendo? E com um custo alto para o consumidor. Se o cidadão comum vai fazer uma ligação de água da DESO hoje, ele deixa, em média, R$700 para fazer essa ligação. Entre o contador que ele tem que comprar, mais a taxa e tudo mais. R$700. É um preço alto para uma pessoa que ganha, às vezes, salário mínimo, quando ganha. Por que tudo isso acontece? E aí, claro, quem está na oposição faz essa discussão. Dificulta-se tudo isso, gera-se tudo isso para justificar abro aspas aqui, a privatização da empresa, que é uma concessão, não é uma privatização. Por que essas coisas acontecem, Milton? Primeiro ponto, que o poder público é mau gestor por vocação. Uma empresa privada sempre tem uma gestão melhor do que uma pública. Pode analisar. Quando você adoece, você quer ir para o hospital, público ou privado? Eu vou no privado. E seus filhos, suas sobrinhas, você gostaria que estudasse em escola pública ou privada? Óbvio que numa pública que funcionasse como a minha funcionou. Perfeito. Que isso ficou no passado. Ficou no passado. Hoje todo mundo prefere ir para uma privada. Sim. E que tem um custo menor do que a pública. Então, assim, o primeiro ponto, que não é uma exclusividade nem de Sergipe nem da DESO, é que o poder público é mais caro e menos eficiente pelo engessamento da legislação. Enquanto o privado pode escolher a melhor proposta para ele, o poder público tem que abrir uma licitação, dar o menor preço, ainda assim responder auditorias no TCE. Enfim, tem todo um engessamento para poder dar igualdade de competição, combater corrupção, que você acaba engessando Sim. o bom andamento de uma companhia. Então, por vocação, algo público é menos eficiente e mais caro que algo privado, por vocação. Segundo ponto, na DESO, os gastos migraram de investimentos para salários. Há 20 anos, a média de investimento anual na DESO era de 100 milhões. Salário de 70. Hoje a média anual de investimento na DESO está 110, 120. Salário 200. E por que isso acontece? Porque, naturalmente, Kátia, as corporações se fortalecem e vão aprovando benefícios próprios. Não só da DESO. Sim. Sindicato tal, pega um líder, um presidente que no momento é do quadro. Então a discussão é muito menos pela ótica da companhia e muito mais pela ótica Pessoal. do servidor de carreira. Sim. E aí você vai, então agora todo mundo incorpora isso. Agora todo mundo tem direito àquilo outro. Ao final das contas, você tirou do caixa da empresa um dinheiro que era para ser para reinvestimento, para migrar para salário. É muito acima do valor de mercado que se paga na DESO.
Foi feito recentemente um PDV, um plano de desligamento voluntário para estimular que os servidores... Esse PDV é permanente, não foi feito agora, já existia. Já existia? Já existia. Tá. Mas agora houve uma política mais efetiva nesse sentido? Ele venceu. Que... Ele venceu, ele tinha prazo de vencimento e não foi renovado. Ah, entendi. Tá. Eles já eram previstos a convenção coletiva e... Mas não se adotava, não se fazia, esses desligamentos não aconteciam? Aconteciam de forma lenta. Sim. E como não tinha prazo de validade, cada um aderia quando quisesse. Como teve prazo de validade, teve uma adesão maior nesse momento. Tá, é porque o que passa para a opinião pública é que esse PDV foi criado agora neste governo por conta dessa concessão da DESO. Não foi previsto em acordo coletivo, acho que ele existe há mais de 5 anos. Tá. É isso que eu digo. A gente tem que trazer a verdade sempre, porque tem muita desinformação no meio. De qualquer modo, esse PDV ficou muito abaixo. O número de pessoas desligadas voluntariamente ficou muito abaixo do esperado para fechar aquela conta da DES, que hoje são 1.505 servidores, se não me falha a memória. Previa-se pelo menos 505 desligamentos para poder fechar uma conta ali de forma mais tranquila. Isso não aconteceu. Nós achamos muito bom o primeiro resultado. Foram 200 e poucas... 240 arredondando. Adesões. Tá, adesões. E para fechar essa conta que vocês precisam, como é que vocês vão fazer ou não vão fazer mais? Será feito. O que é que vocês vão fazer? Provavelmente um novo PDV. E a expectativa de vocês não é o salário, o funcionário que trabalha lá, que ganha um salário mínimo ou um pouquinho mais que salário mínimo, mas aqueles salários, super salários, que a gente sabe que pessoas que já deveriam estar aposentadas, mas não estão ali, continuam trabalhando, recebendo dobrado. O foco, Cátia, é que já tem tempo de aposentadoria e que continua na companhia. Sim. Esse é o foco. Quem não tem tempo de aposentadoria, até você não mandar para casa alguém que não vai ter uma renda, é ruim. Sim. Olha o cuidado que nós estamos tendo. Os novos estudos são focados em quem já tem tempo de aposentadoria e que continua na companhia. Então, essa pessoa, por ser mais antiga, tem salários mais altos, tem corporações mais altas, tem vários tipos de outras gratificações. E tem uma garantia de salário eterno que ela está aposentada. Então, ou ela teria. O nome correto não seria nem PDV, seria PAV. Um pedido de aposentadoria voluntária. Porque tem demissão. Sim. Ele vai se aposentar. Sim. Então, esse é o foco. Então, os entrantes a mais de 30, 35 anos da DESO, esse seria o foco para uma segunda rodada. Seria porque ainda está em discussão. Tá. Mas, deixa eu mudar o tempo verbal, será o foco. Será o foco. E com isso, vocês pretendem economizar quanto, Milton? Tem ideia? Para enxugar essa folha para a próxima empresa. É isso. Cátia, vai dar, somando já com os primeiros entrantes, não é isso? Como eles têm uma base salarial acima, para você ter ideia, 1/3 da DESO custa 2/3 da folha. Nossa. Dos 1.500, 500 custam 120 milhões. Muito alto, né? Então a gente deve ter uma economia em torno de 70, 80 milhões anuais com essas adesões. Muito bem. Esse é um assunto que não se esgota, não é? Mas E outra, o novo modelo de negócio da DESO, com esse preço, a DESO vai vender água para o concessionário. Ela vai vender uma água a 2,5, que custou ela 35 centavos. Sim. E o novo modelo de negócio da DESO vai fazer com que ela tenha... A média anual de lucro da DESO é de 7 milhões. O melhor ano da DESO, 40 milhões. O novo modelo de negócio da DESO vai ter um lucro de 80 milhões. Muito bem. Existe uma empresa já encaminhada para essa discussão. A licitação vai ser aberta agora. Como é que vai funcionar isso? Só para a gente... Reunião da microrregião, adesões dos municípios e a gente vai ser lançado edital para que ao final de julho, início de agosto, a gente tenha aí a concessão. Há algum tempo, você deve ter ouvido isso, que existia já uma empresa previamente ali, entre aspas, engatilhada para assumir essa concessão. Então, isso de verdade não existe. Nessa gestão? Nessa gestão. Já ouvi no passado. Eu já ouvi nessa. Há mais de 10 anos. Eu já ouvi nessa. Nessa discussão agora de concessão, a empresa X que já faz tal lugar seria a responsável por esse trabalho aqui. Pode dar os nomes do Cátia, porque se tem, ninguém sabe. Ah, é? Só Deus. Porque é impossível. É um processo de bilhões. Isso é que corre a boca miúda na própria casa. É mesmo. É. Ó, eu não tenho ouvido não, de verdade. Quem conduz é o BNDES. Não vou lembrar o nome, mas vou dizer qual é a empresa. É uma empresa que estaria hoje gerindo a empresa de saneamento de Alagoas. Lá tem 4 blocos. Fica fácil. Uma dessas. É porque, assim, no Brasil tem 6 empresas desse ramo. Você dizer que é uma das 4, tá fácil, né? É uma dessas aí, eu não vou lembrar o nome dela. Na probabilidade tem 70% de acerto. Então, veja. Quem faz o edital é o BNDES.
Quem faz o leilão é a Bovespa, B3. Quem comanda um processo desse? É impossível. É impossível. E o critério é maior outorga, você não tem como controlar quem vai dar mais e quem vai dar menos. Milton, então isso é muito bom falar para a população que está acompanhando, porque Sim. a sensação que se tem é de que há um esquema ali montado para uma empresa X ganhar a licitação e está tudo certo. Então, isso não existe. Fala ali para a gente para facilitar isso. Não existe de forma alguma. É um processo monstruoso. É a primeira concessão de saneamento desse ano. Ninguém consegue interferir nisso, Kátia. Naturalmente, onde tem oposição, tem mentira, tem combate e tem soluções também, tem boas críticas. Mas vem de tudo. Na democracia vem de tudo. Sim. E vem oportunista querendo também conturbar o processo. Mas eu duvido que quem disse isso, a miúde, sustente de pé de forma oficial. Então, essa concessão faz parte de um processo licitatório, fica aos cuidados do BNDES. E Bovespa. Quem faz o leilão é a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A B3. E quem faz toda a modelagem, todas as alterações, todos os requisitos é o BNDES. Perfeito. Milton Andrade, agradecer por sua participação aqui. Tem muito mais para tratar, mas a gente tem tempo no podcast. A gente passar 3 dias conversando aqui, que assunto não falta, né? Ô, Kátia, para mim é uma honra estar aqui com você. A jornalista que há mais de 20 anos, eu com 14, 15 anos, lia, admirava. Você viu que ele fez, né? Lascando com a jornalista. Não, você começou muito nova. Você começou muito nova. E aí eu sempre admirava. Tinha o nome, mas não tinha foto, né? Antigamente, né? Sim. Hoje todo mundo sabe quem é quem, né? Sim, verdade. Aí, quando eu tenho essa oportunidade aqui, Kátia, para mim é motivo de lisonjeio estar aqui hoje, de estar com uma pessoa que eu sempre admirei. Ô, Milton, você sabe que é recíproco, né? A gente fica aqui rasgando seda um pro outro, porque eu tenho o maior prazer, o maior privilégio. Primeiro de ter assessorado você numa campanha eleitoral de 2018, numa campanha bem... sem muito recurso. Foi linda. Foi muito bacana. Eu tenho muito orgulho daquilo, de verdade. Foi minha primeira experiência com campanha e sempre digo isso, aceitei porque foi Milton Andrade. Se fosse outra pessoa, não aceitaria. Como já tinha negado outras campanhas, nunca foi minha praia. Até porque Sergipe tem uma coisa muito complexa que as pessoas confundem o profissional com o político, né? Verdade. Se você faz campanha pro fulano, você é o fulano. Você não é mais jornalista, você não é mais nada. Você é o fulano. E isso eu já vi muitos colegas sofrendo muito esse perrengue de ter assumido a campanha de alguém e virar o alguém. E eu tinha muito medo disso. Como eu escrevia política, eu tinha muito medo dessa identificação com o político XYZ. Com você eu fui muito tranquila, porque eu sabia que não haveria isso, que haveria esse descolamento. E se houvesse a cola, não teria dificuldade, porque você é muito fluido, muito tranquilo e muito gente boa, além de ser muitíssimo inteligente. Né? Muito obrigado, Kátia. Então é sempre uma honra tê-lo por aqui. Igualmente. Viu? E agradecer sempre pela sua parceria. Tamo junto. A você, muito obrigada pela companhia. Casa de Seu Papo, este episódio fica por aqui. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Acompanhe a gente pelo Spotify e pelo YouTube, nosso canal do YouTube. Estamos também em todas as demais redes. Grande abraço e até mais.